Olá, 27 de junho de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Número de jovens obesos cresce mais de 100% em uma década. Produtos maranhenses são identificados com selo em supermercados da capital. No esporte, Bahia é o primeiro finalista da Copa do Nordeste. E no estúdio eu converso sobre a duplicação da BR-135 e os impactos para a comunidade às margens da BR com Reinaldo Santos Avelar, primeiro secretário da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas aqui do estado do Maranhão. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, agora são 7 horas e 1 minuto. E olha, o Bom Dia Maranhão de hoje ele começa com um alerta. O número de jovens obesos cresceu 110% na última década, quer dizer, um aumento exorbitante. Veja na reportagem de Geice Gomes. Um copinho de suco, uma volta de bike. Não foi só na balança que o Enderson viu as coisas mudarem. Para emagrecer, toda a rotina ficou diferente. E os benefícios são tantos que dá para perder a conta. Hoje eu tenho mais saúde que eu não tinha. Eu sofria de uma diabetes e hoje eu não sinto nada, nem pressão alta, nem glicemia alta. E hoje eu me sinto melhor para me trabalhar, eu me levanto, não me sinto mais dores que eu sentia no meu joelho, através do meu peso, né, que eu pesava muito. Aos 6 anos, Carlos já estava acima do peso ideal para a idade. E foi assim até completar 32 anos. Hoje, o empresário está com 94 quilos, muito diferente de 3 anos atrás, quando ele pesava 188 e chegou a ter a saúde comprometida. Eu me sentia mal de vez em quando, por causa da minha glicemia. Só que eu não sabia que eu tinha um problema de diabetes. Então, assim que eu cheguei no hospital, que eu fiz o exame que a glicemia deu alterada, aí eu procurei me cuidar, que foi aí que eu fui fazer os exames. O caso do Carlos não é uma exceção. Nos últimos 10 anos, o número de jovens entre 18 e 24 anos cresceu 110%. O índice é de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, que também apontou que 1 em cada 5 brasileiros é obeso. Ainda segundo o levantamento, esse número é o mesmo desde 2016, resultado que seria fruto da mudança de hábitos de vida de parte da população. Esse estilo de vida desses jovens, não é da minha geração, por exemplo, que pinava papagaio, jogava bola, ou fazia outras coisas mais na rua, porque tinha mais segurança e outro estilo de vida. Esses jovens não, eles vivem uma vida bem mais sedentária, bem mais virtual. Eu gosto de dizer assim, mas ela é bem mais imaginada do que real. E isso é uma das consequências é essa. Tem outras consequências também, síndrome do pensamento acelerado, depressão, doenças psicossomáticas. Tá? O aumento da incidência da obesidade entre jovens preocupa os especialistas. Ela é uma doença inflamatória crônica. Tá? Não existe um gordinho plenamente saudável, mesmo que alguns exames de sangue derem normais. E como em qualquer doença, é melhor prevenir do que remediar. Se você for fazer um esporte, você tem uma vida social, você tem, do ponto de vista pessoal, uma meta e de quebra você fica mais bonito. Então, assim, emagrecer, ele não é só como se fosse um remédio para a obesidade. Ele seria um estilo de vida, e aí que entra a resposta, estilo de vida, que vai confluir o que você come, o que você repousa também, na noite o sono é importante, e o esporte, que necessariamente depois, cada vez ficando mais necessário, você se submete. Pois é, a questão da estética, a beleza é importante, claro, mas o mais importante é a saúde, estar bem consigo mesmo. Essa combinação que todos já conhecem, né, mas que infelizmente muitos não cumprem, que é a questão de uma alimentação adequada com a prática de atividades físicas, que faz um bem muito grande à saúde. Agora são 7 horas e 5 minutos e familiares e amigos de Emerson Macedo Pereira, de 28 anos de idade, estão fazendo um apelo por justiça. Ele foi vítima de um acidente de trânsito este mês na MA 201, também conhecida como Estrada de Ribamar. O condutor fugiu sem prestar socorro e até hoje a vítima está internada em estado grave no hospital. As imagens retratam um rapaz cheio de vida, alegre e apaixonado pela música. Emerson Macedo Pereira, de 28 anos, foi mais uma vítima da imprudência no trânsito. O acidente aconteceu na madrugada do último dia 17, neste ponto da Estrada de Ribamar.
O condutor causador do atropelamento, identificado como Edmar Carvalho da Silva, teria fugido sem prestar socorro. Emerson Pereira segue até hoje internado em coma induzido. O Emerson é uma pessoa nova, super extrovertida, né? E agora está na cama do hospital, teve uma perna amputada e o caso dele ainda é grave, ainda requer muitos cuidados. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, em 2018 já são 192 inquéritos abertos pela Delegacia de Acidente de Trânsitos para investigação de acidentes pelos crimes de homicídios, lesões corporais e embriaguez ao volante. Desse total, 164 são de pessoas que estavam dirigindo sob efeito de álcool. Os dados são apenas da capital São Luís. No mês de junho, 3 pessoas morreram por atropelamento e 3 por colisão. Já no mês de maio, 3 pessoas morreram por colisão e 1 por atropelamento. Nesta terça-feira, familiares e testemunhas do acidente foram ouvidas na Delegacia de Acidentes de Trânsito. Enquanto Emerson luta pela vida, parentes e amigos brigam para que a justiça seja feita. Todo mundo está super empenhado em buscar justiça, em buscar que o caso dele não fique em vão. Eu apelo à justiça para que seja feita justiça no caso do Emerson, para que esse homem não volte a sair, pegar um carro, dirigindo de uma forma imprudente, para que não venha acontecer com outras pessoas o que aconteceu na nossa família. Pois é, você percebe o sofrimento aí de amigos, parentes, e por isso aí a gente ressalta sempre a importância das blitz aí que combate as pessoas que teimam ainda em dirigir após consumir bebida alcoólica. Nesse caso, infelizmente, aí, o atropelador nem prestou sequer socorro à vítima. Agora são 7h07. Confira agora o nosso giro de notícias. Na manhã de ontem, um homem identificado como Alisson Silva Araújo, conhecido como Zambeta, de 19 anos, foi morto por populares na cidade de Araioses. Segundo a Polícia Civil, o Alisson Silva foi linchado por ser suspeito de ter assassinado uma pessoa com 17 facadas no último domingo. Ainda segundo a polícia, após o homicídio, o suspeito se escondeu dentro de uma residência na zona rural de Araioses. Ontem, o Alisson Silva retornou à sua casa para pegar alguns mantimentos, quando foi reconhecido por moradores da região, que o capturaram e o agrediram. A polícia foi acionada e chegou a resgatar o Alisson, mas os populares conseguiram arrancá-lo das mãos dos policiais e o mataram. Durante a partida da Seleção Brasileira contra a Sérvia na tarde de hoje, a rotina deve mudar em vários setores do Maranhão. As agências bancárias abrem para atendimento das 9 às 13 horas. Já a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís informou que não há acordo entre o sindicato patronal e dos comerciários em relação ao fechamento de estabelecimentos comerciais nos dias de jogos da Seleção Brasileira. O funcionamento dos supermercados deve ser normal durante a partida, mas cada supermercado tem liberdade para fechar caso queira. As lojas dos shoppings da capital funcionam normalmente, mas os lojistas poderão fechar para assistir o jogo, caso assim preferirem. Não haverá aula nas escolas municipais e estaduais. Pois é, aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de segurança agora, tá aí o alerta que foi passado por conta do jogo hoje da Seleção Brasileira. Agora são 7h09. Falando de segurança, já recebo aqui no Bom Dia Maranhão Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, falar desse caso aí, que a gente chamou a atenção, a gente percebe uma revolta muito grande hoje da população com essa questão da violência, da criminalidade, mas é o que a gente sempre ressalta. Não dá para fazer justiça com as próprias mãos. Muito perigoso. A gente tem visto, Eduardo, e a gente tem sempre chamado a atenção de casos onde pais de família que não possuíam nenhum antecedente criminal acabaram sendo levados ali pelo momento, a emoção, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém pode, isso não é legal, não está estabelecido no Estado Democrático de Direito que alguém, né, possa fazer justiça com as próprias mãos, a não ser os instrumentos, né, existentes na lei para aplicar essa justiça. Fora disso, tirar a vida de uma pessoa, né, Silvan? Fora disso é um crime, né? Então as pessoas que praticaram crime, fizeram linchamento, a gente tem verdadeiras histórias dramáticas de pai de família que hoje estão pronunciados a júri para responder, sentar no banco dos réus, que nunca tiveram passagem por uma delegacia e foram levadas a isso, primeiro com a falsa impressão de que vai resolver o problema. Não vai resolver. E ninguém tem o direito de tirar a vida, quem quer que seja, não é?
E lá nesse caso lá de Araiose, já as imagens são bem claras, nítidas, não é? A polícia não vai ter dificuldades. Já o secretário orientou e determinou que uma equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa vá ao município, não é? E já faça de imediato a identificação de todas essas pessoas. Não vai ter nenhuma dificuldade, porque as imagens viralizaram aí na internet. E as pessoas são tão leigas assim, agem no calor, no desespero da emoção, que elas nem se preocupam, que elas estão produzindo provas contra si, quando filmam e colocam. Né, o crime que elas estão praticando ali na internet, nas redes sociais. Estampam isso sem problema nenhum, né? Sem ter conhecimento, noção de que elas estão ali produzindo provas contra elas. Então essas provas agora, a polícia está lançando mão desse material que tem, né, que são provas produzidas pelas próprias pessoas que praticaram linchamento, e hoje o delegado, né, que está indo para lá, ele já deve pedir a prisão preventiva, não é? Das pessoas que vão ser identificadas aí nesse caso de linchamento. É uma pena, né? Porque, de qualquer forma, como já disse, tem muita gente que não tem antecedentes criminais, nunca tiveram envolvimento com a polícia, e aí, infelizmente, vão acabar sendo presas. Tá. Se as investigações continuam, como você bem disse, por meio da SHPP, a Polícia Civil agora investiga esse caso. Teve mais um assalto a uma agência bancária lá no município de São Mateus. Lá em São Mateus, o Bradesco lá, foi invadido lá por três homens. O que chama atenção é que a intenção deles não era roubar o banco, eles não roubaram o estabelecimento, a agência. Eles roubaram os clientes, né, objetos pessoais, dinheiro de quem estava ali na fila do banco, e roubaram as duas armas dos dois vigilantes, que chamou a atenção. Então, porque se quisessem ir, eles já estavam lá dentro do banco, eles tinham possibilidade de ir aos caixas e tal, e roubar pelo menos o dinheiro lá dos caixas. Mas não, a preocupação deles foi justamente roubar os clientes e roubar o armamento, no caso, os dois revólveres dos dois vigilantes, dos dois seguranças. As imagens das câmeras de segurança, lá quem está lá comandando, lá o 23º lá de São Mateus, é o Major Zadok, né, disponibilizou essas imagens das câmeras de segurança lá do banco, né, para que a população tente ajudar a polícia a localizar esse assaltante aí. As buscas continuam, né, lá na São Mateus e região, para identificar, localizar e prender esses bandidos aí. Tá, se você para finalizar, teve uma prisão também importante agora aqui na capital São Luís, de uma traficante conhecida da polícia, né? Essa aqui foi uma investigação que estava sendo feita lá pela SEIC, não é? Se não me falha a memória, foi dia 11, a polícia fez uma incursão lá na Vila Itamar e encontrou uma casa lá com uma certa quantidade de droga, uma quantidade de droga significante. E aí os delegados fizeram uma investigação, descobriram a dona da casa, né, essa quantidade de droga aí, com balança de precisão e tudo, e aí acabaram concluindo que a droga era da dona Casey Cristina de Jesus, né? Moradora lá da Vila Itamar. E aí ontem o pessoal da SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, comandada lá pela Nilmar da Gama, foram lá e cumpriram o mandado de prisão preventiva, não é, que havia sido decretado pela Justiça contra a Casey. Ela foi levada para a SEIC, de lá ela já foi encaminhada lá para a unidade prisional feminina lá na BR-135. Ok, lá em Pedrinhas. Muito obrigado, Silvan. Ok, bom dia Eduardo, bom dia a todos. Bom dia, Silvan, uma ótima quarta-feira. Vamos agora às notícias da região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. A gente começa a participação com um alerta sobre o câncer de pele. Estima-se que essa doença atinja 30% dos brasileiros e que, se descoberta a tempo, há grandes chances de cura. Seu Hercílio tem 78 anos. O lavrador foi diagnosticado com câncer de pele e há quase 15 dias passou por uma cirurgia para a retirada do caroço. Era assim, aquela roda preta, aquele sinal. Aí eu tirava a barba, aquilo arranhava, aí aquilo foi aumentando o caroço. Aí depois feriu. Quando feriu, aí só seu serviço, coçava. O câncer de pele é uma doença que precisa ser identificada e quanto mais cedo tratada, melhor o resultado. Porque a gente evita uma coisa em medicina que se fala muito, que são as metástases. E para se prevenir da doença é importante evitar a exposição solar entre 11 da manhã e 3 horas da tarde, faça uso diário de protetor solar, use roupas com proteção UV, chapéus e bonés, reaplique o protetor a cada 3 horas e, em caso de aparecimento de novas lesões,
ou mudança de pinta ou sinal, procure seu dermatologista. Analisa que toda lesão que não havia antes e que passou a existir e que não cicatriza precisa de uma orientação específica. Então, o indivíduo deve procurar um profissional de saúde, um médico, para poder orientá-lo. No caso do seu Erlício, após passar pela cirurgia, hoje recebeu a notícia que está curado do câncer de pele. Minha bolsa ali, dos remédios que você passou, de sabonete, de tudo, não tem nada que não esteja ali dentro. Compro tudo. Unir o útil ao agradável. A Companhia Arte e Cultura aproveita esse clima de Copa do Mundo e de festa junina para incentivar a dança. Os ritmos são os mais variados e o importante é sair do sedentarismo. Jogo de cintura, gingado e molejo são coisas que eles têm. A música faz parte do cotidiano da companhia há 10 anos. Foi crescendo e a gente foi expandindo para os bairros. E nós temos vários polos nos bairros da cidade de Imperatriz. Trabalho que facilmente se confunde com lazer. Um item importante nas coreografias é mostrar a pluralidade do imperatrizense. O grupo, em períodos mais festivos, aumenta as atividades. Afinal, difícil encontrar quem não fique animado em dançar tantos ritmos no momento de comemorar um gol que reúne tanta gente. Para mim, foi a coisa melhor do mundo que aconteceu na minha vida. É uma paixão, então eu convido todas as pessoas a participar com a gente. Por hoje é só, Eduardo. A gente volta com você aí no estúdio. Valeu, Luiz. Um grande abraço para todos em Imperatriz, na região Tocantina. Agora são 7 horas e 17 minutos e no próximo bloco, aqui no Bom Dia Maranhão, vamos falar sobre a duplicação da BR-135. No estúdio eu converso com um representante da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas aqui do estado do Maranhão. E mais produtos aqui no estado são identificados com um selo nos supermercados da capital. 7h18 agora. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e para falar sobre a consequência da obra de duplicação da BR-135, como eu falei no bloco anterior, eu recebo aqui Reinaldo Santos Avelar, que é representante da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a ACONERUC. Muito bom dia, Reinaldo. Bom dia, Adalberto. É um prazer agradecer pelo convite à nossa instituição para que a gente possa conversar um pouco sobre a BR-135, os impactos com a população quilombola que está nesse corredor. É o Eduardo, tudo bem, mas o Adalberto é o titular do programa, a gente está tirando essa temporada aqui para ele, mas tudo bem, Reinaldo. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando para você, já teve uma primeira fase da obra de duplicação da BR-135, isso já trouxe um impacto ou seria mais essa segunda fase? Lembrando que a primeira fase foi da Estiva, aqui em São Luís até Bacabeira, e o segundo trecho de Bacabeira até o município de Miranda do Norte. Esse primeiro trecho já causou impacto ou a preocupação é maior com esse segundo trecho? Primeiro, é bom a gente estabelecer que os quilombolas não são contra a duplicação. É uma obra necessária, principalmente pelo fato de que ela se propõe, inclusive, de ter uma maior mobilidade e reduzir o número de acidentes com isso. Então, seria ser muito idiota em querer falar que essa duplicação não é necessária. É necessária. O problema está aí, é que essas comunidades, quando houve a primeira etapa, já teve um certo impacto em algumas comunidades. Você não identificou comunidades quilombolas porque a gente tem isto mais a partir do município de Santa Rita e Itapecuru. Então, esse trecho, você tem territórios quilombolas enormes e que precisam ser ouvidos, né? A questão não é ter a duplicação ou ter uma obra, é que, que o Estado precisa cumprir a legislação. Cumprir a legislação é dizer o quê? Que o Estado tem que realizar as secretarias, os órgãos, realizar as audiências públicas, estabelecer o diálogo que não foi feito. Né? Que não foi feito. Não foram os quilombolas que embargaram a obra. Quem embargou a obra foi o Ministério Público Federal, que identificou a violação dos direitos e que
essa violação de direitos, os quilombolas já vêm denunciando ao longo da duplicação da BR. E não só da duplicação da BR, de todas as obras, das grandes obras, dos grandes empreendimentos que se estabelecem no estado do Maranhão. Essa violação de direitos que você fala passa por questão ambiental, cultural? Explica pra gente. Ambiental, cultural, de pertencimento. Por exemplo, para o DENIT ou para um grande empreendedor, uma mangueira pode não ter um significado, mas para nós quilombolas tem, né, que ela está ali há mais de 200 anos. Então precisa saber o porquê que ela está ali, precisa ter o diálogo com essas comunidades, né, para poder você passar. Não é chegar e dizer, não, nós vamos passar de qualquer jeito, né? Esse é o grande equívoco. Por exemplo, o que deve ser feito? É só cumprir a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Se você cumpre isso, que o Brasil é signatário disso, né? O Brasil assinou esse tratado. Então é só cumprir aqui a Secretaria de Meio Ambiente, e aí a gente se reporta diretamente à Secretaria de Meio Ambiente. Veja bem, como é que uma Secretaria de Meio Ambiente dá um licenciamento ao DENIT antes de ter toda a documentação necessária para a realização da obra, inclusive o relatório das audiências públicas. Agora está embarga, e aí a Secretaria diz assim, não, agora nós só vamos liberar depois que eles apresentar o relatório das audiências públicas. Ora, isso teria que ser antes, para poder começar a obra nesse trecho. Então, nesse caso, as audiências públicas têm que ser realizadas agora para a segunda duplicação. Exatamente, para poder continuar a obra. Ouvir. Você tem lideranças fantásticas nessa região, em Santa Rosa dos Pretos, em Oiteiro dos Nogueiras, em Cariongo. Você tem lideranças fantásticas que estão ali para dialogar. É o diálogo que precisa ser estabelecido com os quilombolas que estão nessa região. Agora, Renato, você falou sobre essa questão das audiências públicas, deve ser discutido esses temas, mas você já acompanha essa situação há bastante tempo. Você disse aqui da importância de fazer a duplicação, até a questão de mobilidade urbana. A gente sabe que lá vários acidentes já aconteceram, até para melhoria do trânsito naquela área. Então, para você que já acompanha essa situação há muito tempo, o que poderia ser feito, já que a duplicação vai melhorar a situação para quem passa pelo local, e são muitas pessoas, e não prejudicar tanto, não impactar tanto nas comunidades quilombolas? É estabelecer o diálogo. São as audiências que aí os quilombolas vão se posicionar. Olha, é isso, isso, isso. Nós devemos passar por aqui, não por aqui. Bem, olha, quando nós tivemos a construção da ferrovia da Vale, nós tivemos impactos assim que até hoje você não conseguiu reverter isso, porque foram riachos que foram totalmente dizimados, né? Eles secaram. Então isso nós queremos prever isso, porque essa é a vida dos quilombolas. É ali que eles trabalham, é ali que eles vivem, é ali que eles realizam suas festas, né? É ali que eles realizam suas atividades religiosas, é ali que eles estão. Você falou de um impacto maior entre Santa Rita e Itapecuru, são mais ou menos quantas famílias quilombolas? Quantas comunidades mais ou menos? Olha, você tem ali, não dá para você dizer um número muito assim estabelecido, mas só Santa Rosa dos Pretos, que é em Itapecuru, você tem em torno de 3.000 famílias. Isso em uma comunidade. Imagine o território que está ali entre Santa Rosa e Oiteiro dos Nogueiras, né? Oiteiro dos Nogueiras, Jaibara dos Nogueiras, Pedrinhas. Aí você vem para Santa Rita, que você tem Pedreiras, que é enorme, outra comunidade grande. Aí você tem Cariongo, que tem em torno de 90 famílias. Então, essas famílias é que precisam ser ouvidas, que precisa estar no cerne da discussão. E que a Secretaria de Meio Ambiente, a gente, nessas audiências públicas, tem que estar os nossos representantes da Coneruc, que estão lá nessas comunidades, precisa estar a Fundação Cultural Palmares, que é que foi criada, que tem um relatório no estado, que tem um escritório no estado do Maranhão, que está aí para acompanhar essas audiências públicas e dar o seu parecer. Você tem que ter, a Secretaria de Meio Ambiente precisa cumprir aquilo que, inclusive, o governador estabelece em seus discursos. Ouvir a sociedade. Ouvir a sociedade antes de qualquer empreendimento ser estabelecido no estado do Maranhão. E é isso que ela não faz.
não é da agora. Não é da agora, não é uma particularidade do governo atual. Mas ao longo da história, se a gente pegar todos os relatórios, para nós o nosso grande entrave é justamente na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente não consegue nem conversar. Nem conversar. Porque é ela quem dá o licenciamento prévio ou então o licenciamento definitivo para a construção. Nós temos vários outros empreendimentos, tipo o quê? Você tem a fronteira agrícola do Mato Piba, que eu não sei se você já conhece isso, já discutiu sobre isso. Está todo mundo imaginando que isso é a mil maravilha, mas para nós não é. Não é isso. Os impactos que nós teremos nos povos e comunidades tradicionais desse projeto, os impactos negativos serão enormes. E parece que isso passa sem ninguém discutir. Você está me dizendo que já teve entrevista aqui, já falaram, aí falam só mil maravilhas, mas não é. Na hora que você vai lá para a ponta, você vai ver o que está ocorrendo ali. Tá certo? Tá ok. Reinaldo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. A gente vai continuar discutindo, acompanhando essa situação da duplicação da BR-135, mas também podendo ouvir que se resolva esse problema da melhor forma possível, tanto para as pessoas que precisam transitar pela BR-135, que é uma importante rodovia que liga a capital São Luís, a Grande Ilha, ao estado do Maranhão, mas também acompanhando essa situação dos impactos para as comunidades quilombolas. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer mais uma vez em nome da instituição e dizer assim, não somos contra, precisamos ter o diálogo e convidar vocês para o nosso encontro. Nós teremos o encontro estadual, o 9º encontro estadual das comunidades quilombolas do Maranhão, que será em Pinheiro, de 19 a 21 de julho. Entre outros assuntos, estaremos discutindo os impactos negativos dos grandes projetos estabelecidos no estado do Maranhão junto às comunidades quilombolas. Tá, certamente a nossa equipe da TV Difusora que faz a cobertura na Baixada Maranhense vai estar presente. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado. Bom dia, uma ótima quarta-feira. Agora são 7h30 e os consumidores que frequentam os supermercados da capital já perceberam que os produtos aqui no estado do Maranhão são identificados com um selo. A ideia é valorizar a produção local. Andar nos supermercados da capital maranhense e identificar os produtos que são produzidos no estado nem sempre é o que os consumidores fazem. Dona Jaqueline, que sempre faz as compras de sua casa, não tem esse hábito. Nem sei quais são os produtos daqui. Eu nem conheço, na verdade. Eu sei que os que eu compro vêm de fora, né? Agora os daqui ainda nunca olhei, não. Andando nessa parte desse supermercado de São Luís, já podemos observar alguns produtos com o selo do projeto. A ideia, além de valorizar a produção local, é fazer com que os consumidores tenham esse conhecimento. É uma ação da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, voltada para o comércio, voltada para o mercado interno. Ela é oriunda de uma ação preliminar que aconteceu no começo da gestão do governo Flávio Dino, quando ainda então o secretário Simplício Araújo mapeou todas as cadeias produtivas. Nessas viagens por todas as regiões do estado, a gente conheceu diversas indústrias, pequenas indústrias, grandes indústrias de produtos maranhenses, de uma variedade e uma diversidade enorme, todas elas no mercado local, mercado interno, mas a gente também percebeu que o estado importava muito de fora, importava 85% de tudo que consumia de fora do estado. Sensibilizar, valorizar, promover, fortalecer, apoiar e divulgar em todo o estado é o objetivo dessa ação. A ação é recente, mas a campanha ela vai ser feita em todo o estado, tanto nas redes sociais, nas mídias, em televisão, rádio, TV, outdoor, mas a ação nas lojas, a gente tem uma equipe, a equipe está panfletando, está sinalizando. As empresas que aderiram ao selo também vão receber o material, elas utilizam o selo no layout do produto, utilizam o selo nas redes sociais deles, nas páginas na internet, nos impressos, e a gente positiva nas lojas, né? O Rafael Pimenta, que é coordenador de compras de um supermercado da capital, está com bastante expectativa. Que o consumidor identifique mais fácil o produto regional. Que ele, ao andar nas nossas lojas, ele identifique esse produto e valorize, compre o produto regional. Que assim ele vai estar gerando mais emprego para o nosso estado, mais renda e favorecendo a indústria local. Pois é, importante, como a gente disse, né, a identificação dos produtos maranhenses, valorização aí, valoriza a economia e também os produtos aqui do estado do Maranhão. Agora são 7h33 e uma das grandes cidades do estado recebeu uma nova delegacia no fim de semana. Além disso, a cidade também recebeu outras importantes ações. A reportagem é de Jairo Martins. Os homens que atuam no policiamento ostensivo nas ruas de Coroatá agora podem contar com uma nova delegacia para finalizar suas ocorrências.
que eles ganharam esse presente, né, que são instalações físicas dignas para acomodar os policiais civis, os funcionários que aqui trabalham, né, todo o corpo da Polícia Civil, e a Polícia Militar indiretamente é beneficiada, porque nossas ocorrências elas terminam na delegacia de polícia. Um trabalho coletivo entre as polícias militar e civil em favor da população. A estrutura que o governo do estado está proporcionando aqui para o município de Coroatá seguramente vai proporcionar uma melhor prestação de serviço aqui para a população. A Delegacia de Polícia Civil de Coroatá ficou abandonada desde fevereiro de 2013, após ter sido incendiada por criminosos. Agora ela volta a funcionar com uma estrutura mais ampla e moderna, o que deve melhorar o trabalho das forças de segurança na região. Quem ganha é a população corataense, que está muito feliz de poder contemplar grandes ações, grandes obras do governo Flávio Dino, são ações concretas. Para você ver, as máquinas do asfalto já estão aí. A máquina que vai perfurar os poços, o poço do Povoado Gonçalo já está aqui. Ele reconstruiu, reequipou, está com todo o sistema aqui dentro funcionando, delegado, e eu tenho certeza que é assim pelo Maranhão todo. Além do reforço na segurança pública, o governo do estado ainda garantiu ações na educação, saneamento básico e infraestrutura. Fruto desse espírito que nós temos de trabalho, de muita seriedade. Eu não quero confusão, tem muita gente que na política gosta de confusão, de briga, de xingamento, de baixaria. O que eu quero, na verdade, é serviço público, servir bem as pessoas, servir bem a comunidade. Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, a gente segue falando de política, já recebo o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre essa situação do ex-presidente Lula. Teve uma decisão sobre o Disseu, que reforçou aí o discurso pela libertação do ex-presidente. Inclusive, alegou aí os próprios petistas. Os petistas fizeram uma festa ontem com a decisão da segunda turma do STF, que acabou dando uma decisão pela libertação do ex-ministro José Disseu, uma figura aí controversa, muito conhecida aí entre os petistas, muito conhecida dos brasileiros. José Disseu foi condenado a 30 anos de prisão por receber aí propina da Petrobras. Na empresa ali da Engevix, que trabalhava na Petrobras, o José Disseu recebeu esse dinheiro e aí ele estava cumprindo pena, tinha sido solto, depois voltou para a prisão e os advogados de defesa do José Disseu, eles acabaram aí entrando com recurso e ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, essa segunda turma, por 3 votos, os 3 votos já conhecidos. O Gilmar Mendes, que é o Gilmar Mendes, qualquer um que quiser um habeas corpus, basta conversar com o Gilmar Mendes, que todo dia ele solta um. Preso no Lava Jato, o Gilmar Mendes solta. Tem o Gilmar Mendes, tem o Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli. Foram os 3 ali, membros da segunda corte, que deram essa decisão favorável pela libertação provisória do Zé Disseu. Quem não lembra do Dias Toffoli, foi ex-assessor ali do PT, trabalhou como no governo Dilma e foi advogado-geral da União no governo petista. E então, esses 3 membros ali da segunda corte, 3 ministros, acabaram por libertar o Zé Disseu, alegando que as razões da defesa dele eram plausíveis. E o Zé Disseu, então, a situação do Zé Disseu é semelhante à do Lula. Como assim semelhante a Lula? Porque na rua, Eduardo, muita gente pergunta, todo mundo pergunta, fala do Lula, porque muita gente apreensiva em relação à prisão do Lula. A gente fala bastante do Lula aqui, né? Até por conta dos pedidos mesmo das pessoas na rua que nos param todos os dias e perguntam, como é que está a situação do Lula? Vamos lá. O Lula era para ter um julgamento ontem, nessa mesma segunda turma do STF, mas por conta ali de uma decisão da vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o Tribunal de Segunda Instância, eles avaliaram que não cabia ainda recurso do Lula para o STF, somente para o STJ. Então ontem seria o caso do Lula julgado no STF, nessa segunda corte, formada por esses 5 ministros que nós falamos. Ou seja, foi tirado de pauta pelo Edson Fachin, porque por conta dessa decisão da vice-presidente do TRF4, que diz que não cabia recurso no momento para o STF, mas entrou do Zé Disseu, que é o mesmo caso semelhante do Lula. Zé Disseu foi condenado no Tribunal de Segunda Instância, TRF4, e aí houve por 6 votos a 5, aquele julgamento no STF, dizendo que condenados em segunda instância já poderiam cumprir pena. Da mesma forma como o Lula, o Zé Disseu estavam cumprindo pena por conta disso. Cumprem pena e a defesa, então, tem ainda recursos aos tribunais, às cortes superiores.
Isso foi o caso do Lula, isso é o caso do Dirceu. Só que o caso do Lula não entrou ontem em pauta. O Fachin tirou por conta dessa decisão do TRF4, Tribunal de Segunda Instância, que avaliou que não cabia recurso do Lula para o STF ainda, somente para o STJ. Mas entrou do Dirceu, e o Dirceu acabou tendo esse voto favorável pela sua libertação provisória. O Zé Dirceu que aguarda em liberdade até que seja julgado em definitivo, digamos assim, o trânsito em julgado da sua decisão, ele que recorre também para as instâncias superiores, as coisas superiores. Então, o que os petistas dizem? Se a pauta do Lula entrasse ontem, dia 26, ele também seria libertado. Ou seja, se foi favorável para o Dirceu, seria, obviamente, também favorável para o presidente Lula. Então, a questão do Lula só volta a ser discutida depois do recesso, o recesso parlamentar. Os ministros entram de recesso, Eduardo, e aí no dia 12 de setembro deve ter uma nova ministra já do STF, não será mais a Carmen Lúcia, será o Dias Toffoli que assumirá. Então, aí os petistas estão alvoroçados por conta disso, alegando que fizeram uma injustiça com Lula, que com certeza o Fachin tirou de forma proposital, ele com a ministra Carmen Lúcia, em conluio, porque se fossem colocado ontem em apreciação, em análise, esse recurso ontem do Lula na segunda corte do STF, sem dúvida nenhuma, esses 3 ministros votariam favorável pela sua libertação. E o Lula hoje poderia até sair da prisão. Então, eles acham que foi uma estratégia aí para manter o Lula preso. John, e de certa forma ele não deixou de estar certo, né? Porque você comentou bem se a situação do José Dirceu é semelhante à do ex-presidente Lula, e a gente comentou isso aqui ontem no Bom Dia Maranhão. Isso. Deve só ser aguardado aí o recesso aí da Justiça para que, de repente, possa ser colocado aí em liberdade também o ex-presidente Lula, pelo que já aconteceu aí com o José Dirceu. Agora, John, o prefeito de Caxias, a gente já vem comentando isso também ao longo da semana aqui no Bom Dia Maranhão, ele reafirmou aí o apoio à reeleição do governador Flávio Dino, né? Só antes de detalhe em relação ao Lula, antes de falar isso, Eduardo, é que o Fachin, olha só, ele já vai levar o recurso do Lula não mais para a segunda corte, ele quer que seja levado para o plenário do STF, que já não são mais só 5 ministros. E aí já é uma outra manobra também para que não seja julgado na segunda corte. Aí já são os 11, né? Exatamente. Já é uma outra manobra do Fachin. Então, em relação ao prefeito de Caxias, nós falamos ontem que o prefeito de Caxias apoiará o Flávio, mas além disso, claro, acima de tudo, haverá uma parceria institucional ainda mais, digamos assim, enfática, mais plausível entre o prefeito de Caxias, o Fábio Gentil e o governador Flávio Dino. Eles se reuniram ontem no Palácio. E muita gente se pergunta, sim, mas cadê a declaração do Fábio Gentil, falando que ele está alinhado institucionalmente, politicamente com o Flávio Dino? Depois dessa cobrança, o Fábio Gentil, prefeito de Caxias, divulgou um vídeo onde ele ratifica esse apoio ao governador Flávio Dino, do ponto de vista dessa parceria institucional entre governo e prefeitura e também do ponto de vista do viés político entre Fábio Gentil e o governador Flávio Dino. Vamos acompanhar o vídeo. Bom, vemos aqui em São Luís, também com a Câmara de Vereadores, juntamente o encontro com o Flávio Dino para que pudéssemos selar o nosso compromisso junto ao governo do Estado do Maranhão e ao governador Flávio Dino. Saímos daqui convicto mais além ainda de que o governador irá trabalhar muito mais do que tem trabalhado no município e, consequentemente, ter o nosso apoio junto à sua estrutura do governo do Estado do Maranhão e nosso apoio político naquilo que for possível em relação às eleições de 2018. Estamos trabalhando junto, construindo um futuro que ele sempre desejou, que é um futuro melhor para o Estado do Maranhão. Pronto, Eduardo. Então aí está confirmado então o apoio do prefeito Fábio Gentil na cidade de Caxias ao governador Flávio Dino. 2 forças ali importantes em Caxias: o Fábio Gentil, o prefeito, e o grupo Coutinho, na pessoa da deputada Cleide Coutinho, da ex-deputada e pré-candidata a deputada Cleide Coutinho, que apoiarão o governador Flávio Dino, ou seja, um apoio importante, mesmo de forças antagônicas, de grupos antagônicos do grupo do Fábio Gentil, da Cleide Coutinho, mas os dois se unirão em torno aí da candidatura do governador Flávio Dino na cidade. Só não o grupo do Paulo Marinho, que o Paulo Marinho Júnior é vice-prefeito do Fábio Gentil, mas o grupo dele não deve ficar com o governador Flávio Dino, deve apoiar outro candidato, mas aí as outras forças aí da cidade de Caxias, as 2 grandes forças, estarão apoiando o governador Flávio Dino ali na Princesa do Sertão. Pois é, 2 apoios importantes lá no município de Caxias. Obrigado, John. Está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo. Até amanhã. Ok. Agora são 7h43 e no próximo bloco a preparação de Sampaio e Imperatriz para jogos importantes pela Copa do Nordeste e também pelo Campeonato Brasileiro. O Bom Dia Maranhão volta já.
7 horas e 46 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e vamos falar de esporte. E já está aqui comigo o Lécio Júnior. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, Eduardo. Lécio, tem um grupo de maranhenses que está acompanhando a Copa lá na Rússia, inclusive. Nosso amigo aqui, Fábio Cabral, está lá com um grupo de pessoas, de estudantes também, não é isso? É verdade, maranhenses que têm o privilégio de estar hoje na cidade onde o Brasil vai jogar. Vamos começar falando sobre o jogo do Brasil contra a Sérvia no Mundial da Rússia. E para falar mais sobre a partida e a expectativa dos torcedores brasileiros, né, dos maranhenses, vamos até Moscou, onde está o repórter Fábio Cabral. Bom dia, Fábio. Oi, Laércio, tudo bem? Bom dia para você, boa tarde aqui para gente que está em Moscou. Na verdade, já são mais de 1h da tarde aqui na Rússia. E a expectativa de muitos brasileiros, desde aqueles que a gente acompanhou na viagem, durante o voo daqui aí do Brasil, aqui para a Rússia, é de que o time possa vencer hoje e esses brasileiros que compraram o ingresso para essa partida contra a Sérvia também possam acompanhar o time no restante da competição. Isso porque muitos vêm com várias outras passagens já compradas, considerando que o Brasil vai ser o primeiro da chave. Isso é, uma derrota do Brasil, uma eliminação, ou mesmo se ele sair em segundo, isso atrapalha muito os planos desses torcedores. É claro que nenhum deles conta com isso, espera sair daqui no dia de hoje, da cidade de Moscou, onde o Brasil joga, com uma vitória. E a gente também está aqui em Moscou para acompanhar 5 jovens maranhenses que estão participando de um festival promovido pela FIFA, chamado Festival Fundação FIFA, que utiliza o futebol como uma metodologia de inclusão. Hoje pela manhã vocês podem ver essas imagens que a gente fez nesse evento. O festival já começou com a integração de jovens de muitos países, tem dos 5 continentes aqui, é uma torre de Babel com muita gente falando idiomas diferentes, mas se entendendo. A ideia é justamente potencializar, a partir de um festival como esse, experiências diferentes de organização e de jovens que trabalham com futebol em suas comunidades, no sentido de desenvolvimento das pessoas e também do seu entorno, da sua região. A gente vai estar aqui acompanhando esses maranhenses que representam uma organização não governamental daí do Estado, o Instituto Formação, e também mostrando um pouco daquilo que vai ser esse evento que vai acontecer até a próxima semana aqui na cidade de Moscou. De Moscou, Fábio Cabral para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Fábio. Boa sorte aos maranhenses. Boa sorte também para a nossa seleção que joga daqui a pouco contra a Sérvia na capital russa. Vamos aguardar que o Brasil possa conquistar um bom resultado e amanhã vamos trazer os detalhes aqui no Bom Dia Maranhão. E agora é hora de falar dela, da orelhuda, da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus, somos um só coração. E quem tem acompanhado a Copa do Nordeste aqui na TV Difusora, aqui no SBT, sabe que a orelhuda é a taça da Copa do Nordeste, a mais desejada de todos os brasileiros nesse primeiro semestre do nosso futebol. É o título mais importante que está sendo disputado. E quem está bem perto da orelhuda é o Bahia, que conseguiu ontem a vaga na final. Confira como foi. Tá no apoio por aqui o Felipe Jonathan, cruzamento perigoso, a bola vai na grande área! E agora vem de novo o Bahia, Nino Paraíba, cruzamento perigoso, apareceu Mena! Defesaça do Everson! Thiago também se atrapalhou, Javier Reina ganhou, Luíde vai invadir a área, cruzamento perigoso, vai pintar o gol do Douglas Coutinho! O Mena tá na área, ele voltou para Lione, cruzamento perigoso, a bola vai passando! Consegue se safar a defensiva do time do Ceará. Douglas Coutinho, que lançamento do Douglas Coutinho. Luíde invadiu a área, tem a chance o time do Ceará, se fizer um gol, fosse os pênaltis, ele cruza em cima do Thiago. Passe do Alione pro Mena, jogada individual, passou pelo Rafael Pereira, depois caiu. Em busca do gol da classificação, para acabar o sofrimento da torcida, Thiago! Luíde para, 2 na marcação, cruzamento vem perigoso, a bola atravessa ali a extensão da área, chega até o Ricardinho, consegue cortar o Thiago. Última chance do Ceará, cruzamento perigoso, Luiz Otávio escorou, a bola vai dentro da área, salva a zaga, atento estava o Thiago. Ergue o braço, Denis da Silva, terminou! O Bahia é finalista da Copa do Nordeste 2018.
É sempre com emoção o Bahia. O Bahia, que havia empatado com o Botafogo e conseguiu a classificação para a semifinal, fez o mesmo. Ganhou fora e voltou a empatar em casa e vai decidir a Copa do Nordeste contra quem passar do confronto entre ABC e Sampaio Corrêa. Eu estive lá ontem no CT José Carlos Macieira. Acompanhei todo o mistério do último treinamento do Sampaio antes da viagem para Natal. Poucas imagens e foco na classificação. Poucas imagens do último treinamento do Sampaio Corrêa antes da viagem para Natal, onde encara o ABC na busca por uma vaga na final da Copa do Nordeste. O técnico Roberto Fonseca faz alguns mistérios, tem algumas dúvidas. A principal delas é quem vai jogar na lateral direita. O lateral direito Bruno Moura se recuperou rápido da lesão muscular sofrida na partida de ida em São Luís contra o ABC. Ele é o único da posição que está inscrito na Copa do Nordeste. Foi exatamente em cima disso que nós trabalhamos, né? Tirar ele, não levar ele, quem sabe, para um sacrifício e a gente também acabar dando ritmo de jogo para um jogador que veio contratado, que necessitava e que necessita ganhar ritmo de jogo, que foi o Marcelo. Atenção e respeito. Fatores importantes para saber tirar proveito da vantagem obtida com a vitória por 1-0 em São Luís. Você tem que estar sempre procurando esse gol, porque o gol fora de casa é uma absurda de vantagem, né? Você vê que se nós tivéssemos ganho aqui, por exemplo, de 2-1, nós hoje estaríamos apenas jogando de uma maneira. Você teria que fazer gols, você teria que ganhar jogo, de repente você tem que empatar fazendo, então muda muito, né? Nosso pensamento é de passar para a final, de fazer um bom jogo. Eu tenho certeza que o nosso nível de superioridade está muito alto em relação ao adversário. Infelizmente a gente vem de uma derrota, onde, no meu ver, foi um placar injusto, mas a gente está concentrado e temos certeza que a gente vai trazer a classificação lá de Natal. Pois é, amanhã tem Sampaio ABC ao vivo aqui na TV Difusora, 9h36 começa a transmissão, 9h45 da noite a bola rola no Frasqueirão em Natal. E a CBF confirmou ontem que o jogo do Imperatriz contra o Manaus será domingo, 6h30 da tarde no Frei Epifânio da Badia. A nossa equipe lá de Imperatriz acompanhou a volta aos trabalhos do cavalo após a grande classificação. Eliminar o Motoclube de São Luís por 2-1 e 4-2, o Imperatriz conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Acho que com a chegada do professor Marcinho aí, o time se encaixou mais, a gente se adaptou também mais com o esquema tático de jogo dele. Após o encerramento da fase de oitavas de final da Série D, o time vai enfrentar o Manaus. E se passar pelo Manaus, além de se manter na briga pelo inédito título brasileiro, o Imperatriz garante ainda uma das 4 vagas para o Campeonato Brasileiro Série C de 2019. E certamente uma equipe que vem embalada e que vem em ascensão, ela tem muita probabilidade de chegar às quartas de finais, que chegando, aliás, à semifinal, porque chegando à semifinal, as 4 equipes sobem para a Série C. Apesar de saber que os próximos jogos serão difíceis, o time segue confiante e buscando a vitória. Graças a Deus, fizemos um bom jogo em São Luís, né? Eliminamos o Módulo lá. E agora é uma semana de treino, de muito trabalho, né? Com os pés no chão, com humildade, porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil também, né? Com uma equipe de Manaus, que é o Manaus, né? Que a gente conhece também muitos jogadores que estão lá. Então a gente tem que trabalhar muito para a gente conseguir o nosso resultado aqui dentro. E a força, né? Então, são 2 forças que tem o Imperatriz. O Marcinho, com esse time que ele conseguiu arrumar. Ajeitou o time. Estava desarrumado com o Vinícius Saldanha. E a torcida que vai lotar, sem dúvida alguma, é o maior jogo da história do Imperatriz, na minha opinião, em termos nacionais. Enfim, vamos aguardar esse grande jogo. A Batalha do Acesso, que começa domingo. E eu creio que com uma grande vitória do Cavalo de Aço diante do Manaus, do Cleitinho, ex-jogador do Sampaio. Faltando 2 jogos, depois é buscar o título. Valeu, Lécio. Obrigado, até amanhã. Um abraço. São 7h55, o Bom Dia Maranhão termina aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente está de volta amanhã trazendo muito mais informação. Continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora e mais informações no nosso portal ma10.com.br. A todos uma ótima quarta-feira. Até amanhã.